Oi irmãos, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo de estudo da Palavra de Deus. E hoje nós vamos responder a pergunta da irmã Keliane, e ela perguntou: nos dias de hoje as pessoas podem se relacionar com parentes? Por exemplo, primo se casar com prima, é pecado? Antes de iniciar, não se esqueçam, se inscrevam no canal e deixem seu like, isso é importante para a gente levar essa mensagem para mais pessoas aqui dentro do YouTube. Não se esqueçam também dos pedidos de oração que estarão aparecendo aqui na tela, que possamos estar orando juntos com os nossos irmãos, para que seus pedidos sejam atendidos por Deus o quanto antes, se assim for a vontade de Deus. Vamos lá. Detalhe importante, antes de iniciarmos, não se esqueçam que quando nós atingirmos a marca de 10 mil inscritos aqui no canal, eu vou estar dando uma Bíblia Thompson, uma Bíblia de Estudos Thompson, para uma das pessoas que enviou perguntas, tanto aqui no canal ou como enviou a pergunta pelo aplicativo da Bíblia. Eu vou estar pegando uma dessas pessoas de forma aleatória e vou enviar uma Bíblia Thompson para sua casa. Então, se você tem alguma dúvida, pergunta da Bíblia, deixa nos comentários aqui do canal ou pode enviar pelo aplicativo. Vamos lá. É pecado nos dias de hoje nos relacionarmos com parentes? Vamos lá ler Levítico 18. Levítico 18. Nós vamos ler do verso 6 ao verso 17, mas nós vamos lendo e vamos comentando. Verso 6. Nenhum homem se achegará a qualquer parenta da sua carne para lhe descobrir a nudez. Eu sou o Senhor. Não descobrirás a nudez de teu pai ou de tua mãe. Ela é tua mãe. Não lhe descobrirás a nudez. Não descobrirás a nudez da mulher de teu pai. É a nudez de teu pai. Então aqui já apresenta alguns pontos. Não haver relacionamentos com pais e mães, nem com, vamos dizer assim, padrastos e madrastas. A Bíblia já está dizendo assim. A nudez da tua irmã, filha do teu pai ou filha da tua mãe, nascida em casa ou fora de casa. A sua nudez não descobrirás. Ou seja, irmãos de pai e mãe, ou irmãos só de pai, ou irmãos só de mãe, meio irmãos, né? Também não deve haver relacionamento entre essas partes. A nudez da filha de teu filho ou da filha de tua filha, a sua nudez não descobrirás, porque é tua nudez. Ou seja, não ter relacionamento com os filhos. Pai com filha, mãe com filho e assim por diante. Não descobrirás a nudez da filha da tua mãe, de teu pai, gerada de teu pai, ela é tua irmã. Ou seja, meio-irmãos também. Novamente, não descobrirá a nudez dos meio-irmãos. A nudez... Esse aqui, o verso 12 eu já li. Verso 13. A nudez da irmã de tua mãe não descobrirás. Ela é parenta de tua mãe. Ou seja, tios e tias. A nudez do irmão do teu pai não descobrirá. Não chegarás à mulher. A sua mulher, ela é sua tia. Ou seja, os tios e tias. E tios que são porque casaram com seus tios ou tias, enfim. Ou seja, tem uma tia, o marido dela não pode ter relacionamento com a minha irmã e assim por diante. A nudez da tua nora não descobrirás, ela é a mulher do teu filho, não se descobrirás a nudez. Ou seja, com genros e noras. A nudez, até o verso 17, né? Que eu peguei aqui. Verso 17, isso. A nudez de uma mulher e de sua filha não descobrirás. Não tomarás a filha de teu filho, nem a filha da tua filha, para descobrir a nudez. Parentes são, maldade é. Ou seja, está aqui listando todo um círculo familiar. Não falou necessariamente de primos e primas, mas a gente já consegue subentender pelos vínculos que trazem, inclusive de noras, que não tem relacionamento sanguíneo, né? Os tios da tia, enfim. Mesmo que se tornou viúvo, ainda continua sendo um parente. É isso que a Bíblia está nos dizendo.
Mas agora, mais importante do que apenas olhar para isso, né? A gente tem que ter uma visão crítica e analítica, o porquê disso. Mas se a gente for lá em Gênesis, nós vemos que Deus criou Adão e Eva, e todos os outros filhos e filhas deles tiveram relacionamentos entre si, para que a vida pudesse perpetuar. Eu não acredito que Caim tenha tido um relacionamento com Eva, até porque a Bíblia diz que Caim foi com a sua esposa, né, para outras terras, com a sua mulher. Ou seja, havia relacionamento entre irmãos quando o homem saiu, vamos dizer assim, das mãos de Deus. Depois de Adão e Eva, os filhos, Caim teve a sua esposa, que era uma irmã dele. Eu não sei se Abel chegou a ter uma esposa antes de ser morto. Sete teve uma esposa que foi irmã dele, fora os outros filhos e filhas de Adão e Eva que não estão citados nominalmente na Bíblia. Então por que isso acontece depois? Por que depois Deus dá essa proibição aos homens? Primeiramente nós temos que entender uma coisa: quando Adão e Eva saíram das mãos de Deus, eles eram seres perfeitos. Com a entrada do pecado, eles começaram a se degenerar gradualmente. Começaram a surgir doenças no ser humano. E aí a gente vai entrar aqui rapidamente em uma aula de genética. Uma pessoa de olhos verdes que se casa com uma outra pessoa de olhos verdes, ela tem uma probabilidade gigante de ter filhos de olhos verdes. Agora, filhos de uma pessoa de olhos verdes que se casa com uma outra pessoa de filhos de olhos verdes, tem ali, vamos dizer assim, 25% assim, de ter filhos de olhos verdes também. Ou seja, a cada 4, uma pessoa pode ter olhos verdes desse casal que é descendente de filhos de olhos verdes. E isso acontece com tudo. É cor de cabelo, cor de pele, o formato do rosto, tudo, inclusive as doenças. E aí é que entra um ponto crucial para a existência dos seres humanos, né? Há um tempo atrás, muito tempo atrás, vamos dizer assim, mais de 10 anos atrás, 15 anos atrás, eu tinha visto uma reportagem no Fantástico que comparava, fazia essa comparação, né? Quando primos se casam, a probabilidade deles terem um filho doente é de 1 a 3, ou seja, eles têm, se você tiver uma mesa com 10 maçãs, uma delas está envenenada. Aliás, com 13 maçãs, uma delas está envenenada. Você arriscaria pegar uma maçã e comer? Seria mais ou menos isso. Então, 1 em 13. Isso há mais de 10 anos atrás no Fantástico. Olhando hoje, eu fui pesquisar isso. E peguei uma doença específica, né? A fenilcetonuria, que é uma doença rara de retardo mental. É uma doença que pouco existe, pouco é falado, e ela é de gene recessivo, ou seja, ela é difícil. Mesmo que uma pessoa tenha o gene dela, vamos supor, se eu tenho o gene dela e minha esposa não tem, eu não tenho possibilidade de ter um filho que tenha essa doença. Mas se eu tiver e minha esposa tiver, nós temos uma possibilidade, mesmo que pequena, vamos dizer assim, de 3 em 1, ou até um pouco maior, que é 25%, se eu não estou enganado na pesquisa que eu fiz, de ter um filho com esse problema mental. Então, quando Deus fala para não nos relacionarmos com pessoas que são parentes, um dos pontos é justamente esse, para que nós não perpetuemos doenças cada vez mais e não se torne cada vez mais a maior quantidade de doenças, né? Essa doença aqui que é fenilcetonuria. Se essa doença aqui, que é rara, se todas as pessoas do mundo se começassem a se relacionar com parentes, essa doença começaria a surgir em maior escala e não deixaria mais de ser rara, mas passaria a ser comum. Então, nós acabamos perpetuando doenças quando nós fazemos esse tipo de relacionamento entre pessoas do mesmo sangue, com genes muito próximos, muito parecidos. E entra também aí a questão agora dos relacionamentos familiares. Imagina a confusão que não ficaria uma pessoa lá que a tia viúva, aí vai lá, um sobrinho, por mais que não fosse de mesmo sangue, se casa com ela. E se ela já tivesse filhos, como é que seriam os filhos dela
para com ele, que eram primos, agora ele é padrasto dos primos, e ficaria uma confusão generalizada também, que possivelmente causaria mais brigas e mais desavenças entre a família humana, mais do que já tem. Hoje em dia, nas famílias que não têm esses relacionamentos, já existem muitas brigas por coisas que podem parecer bestas, ou que inclusive são bestas. Se já tem esse tipo de briga dentro da família, imagine uma família que é totalmente desalinhada com relação a isso, de pessoas se casando entre si dentro da própria família. Então, por esses dois pontos, a Bíblia apresenta, né, que é pecado, sim, termos relacionamento entre parentes. Bom, espero ter respondido a pergunta da irmã Kiliane. Se ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários. Se tem alguma outra dúvida qualquer na Bíblia, deixa nos comentários também. Lembrando, quando atingirmos a marca de 10 mil inscritos, vou estar dando uma Bíblia Thompson para uma das pessoas que fez essa pergunta. Não se esqueçam também dos pedidos de oração nos comentários. Estarei lendo, respondendo e orando por todos. Convido aos irmãos, agora que puderem fechar os olhos, para falarmos com Deus. Senhor Deus, Pai amado, obrigado, Senhor, porque mais uma vez temos a oportunidade de abrir a Tua Palavra e de estudar, Senhor. Pai querido, te pedimos, Senhor, que o Senhor sempre nos conduza a fazermos a Tua vontade, que possamos, Senhor, sempre estar estudando a Tua Palavra e aprendemos cada vez mais, Senhor. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, fica com Deus e que Deus te abençoe.